Quem ama cuida. Francesca toma decisão que envolve Otoniel e causa reviravolta na morte de Arthur. Em Quem Ama Cuida, novela das 21 horas escrita por Valcir Carrasco e Cláudia Souto, a misteriosa Francesca, interpretada por Natália Dill, surge na vida de Otoniel, Tony Ramos, disposta a mudar o rumo das investigações sobre a morte de Arthur Antônio Fagundes. Segundo informações do portal Léo Dias, a personagem, que carrega um ar enigmático, passará a ajudar o avô de Adriana, Letícia Collin, em sua missão de encontrar o verdadeiro culpado pelo crime e, consequentemente, provar a inocência da neta. Aos poucos, a trama revela que a mulher atua como um espírito do bem, focado em auxiliar o funcionário da floricultura. Com essa movimentação, o público começa a perceber que Otoniel é o primeiro nome que deve ser descartado da lista de suspeitos. A química entre os dois personagens tem sido um dos grandes destaques do folhetim, conquistando elogios nos grupos de discussão promovidos pela Globo e despertando a curiosidade dos telespectadores. Em entrevista recente à revista Marie Claire, Natália Dill comentou sobre os mistérios que cercam Francesca. Segundo a atriz, a personagem é uma figura mítica que possui uma conexão inexplicável com Otoniel. Natália destaca que a trama é longa, com 200 capítulos, o que permite que os segredos sejam revelados gradualmente. A intérprete também não poupou elogios ao colega de cena. Ela ressaltou que Tony Ramos tem o dom de deixar todos muito confortáveis no set, tornando o trabalho mais especial. Além disso, a atriz exaltou a diretora Maura Maltner, destacando sua busca constante pela excelência, algo que, segundo ela, consegue extrair o melhor de todo o elenco. É fascinante observar como a dramaturgia brasileira, quando bem executada, consegue criar esse tipo de conexão quase hipnótica entre o público e a tela. E esse movimento que estamos vendo agora em Quem Ama Cuida, com a entrada dessa figura enigmática que é a Francesca da Natália Dill, me faz pensar muito sobre a construção de carreira desses gigantes que a gente tem o privilégio de acompanhar. Estamos falando de um encontro de gerações que, na verdade, já se cruzaram em momentos icônicos, mas que aqui ganham uma nova dimensão. A Natália Dill, para quem acompanha a trajetória dela, é uma profissional que sempre prezou pela versatilidade. Nascida no Rio de Janeiro, ela não caiu de paraquedas no estrelato. Ela começou muito cedo, lá em Malhação, ainda em 2007, interpretando a memorável vilã Débora, que na época já demonstrava que ela tinha um talento acima da média para compor personagens complexos. De lá para cá, a Natália construiu uma carreira sólida, passando por mocinhas sofredoras, vilãs icônicas como a Silvia de Joia Rara ou a Fabiana de A Dona do Pedaço, onde ela aliás já trabalhou com o Valcir Carrasco, o que explica muito essa sintonia fina que ela tem com a escrita dele e da Cláudia Souto. Ela é uma atriz que estuda a profundidade do texto, e quando ela diz a Marie Claire que a Francesca é uma figura mítica, a gente entende que ela não está apenas falando de um papel, mas de uma composição dramática que exige um tom mais elevado, quase uma fábula urbana. E o que dizer do Otoniel? Ter o Tony Ramos à frente de um núcleo investigativo é um luxo que poucas emissoras no mundo poderiam se dar. Tony dispensa qualquer tipo de apresentação. Ele é, indiscutivelmente, um patrimônio vivo da nossa cultura. O paranaense de Arapongas, que começou no rádio e na televisão ainda nos anos 60, carrega em cada gesto uma bagagem que enriquece qualquer cena. Lembro de atuações históricas dele, desde as novelas de época, o inesquecível papel em Baila Comigo, até as parcerias antológicas com a Glória Menezes e Tarcísio Meira. O Tony tem essa capacidade rara de humanizar qualquer personagem, por mais misterioso ou sofrido que ele seja. Quando ele contracena com alguém, o nível de entrega é tão alto que a câmera parece captar algo além do roteiro. Esse clima de bastidor que a Natália comentou, de que ele deixa todos confortáveis no set, é algo que ouvimos de praticamente todos os atores que já tiveram a honra de dividir o estúdio com ele. É a tal da generosidade cênica. O Tony não quer ser o único a brilhar, ele quer que a cena brilhe, e isso é o segredo dos grandes mestres. A correlação desse momento da novela com a trajetória deles é muito clara para mim. Veja bem, a Natália hoje está numa fase de maturidade artística absoluta. Ela deixou de ser aquela menina das primeiras tramas para se tornar uma atriz que sustenta o mistério, que carrega o peso de uma narrativa de 200 capítulos sem perder o fôlego. O fato de ela estar agora ao lado do Tony Ramos, e não mais como uma antagonista ou uma coadjuvante, mas como pivô de uma virada importante na trama, mostra o lugar de prestígio que ela conquistou. É um reconhecimento do mercado de que ela tem fôlego para segurar o protagonismo ao lado de um peso pesado.
E sobre o Valcir Carrasco e a Cláudia Souto, percebo uma intenção muito clara de voltar a esse folhetim clássico de investigação de mistério, mas com uma pegada contemporânea. A direção da Amora Maltner, que é conhecida por esse olhar estético apurado e essa busca incessante pela perfeição, como a Natália mencionou, traz um peso cinematográfico que a gente não via há algum tempo no horário das 9. Eu particularmente acho que a escolha da Francesca como esse espírito do bem, quase uma entidade que guia o Otoniel, é uma jogada de mestre para tirar o foco de suspeitas óbvias e criar uma camada de realismo fantástico que a gente ama ver na teledramaturgia brasileira. Isso oxigena a história. Quando a gente vê uma novela que se propõe a ser longa, como essa, o maior risco é o marasmo, é a trama perder o ritmo. Mas quando você coloca um elemento novo, um personagem que chega para mudar a perspectiva de quem está investigando, você obriga o espectador a repensar tudo o que ele viu até ali. Isso é o que a gente chama de virada de chave. Na minha visão, a televisão brasileira está passando por um momento de transição interessante, onde o público não aceita mais apenas o básico, ele quer essa entrega, quer esse brilho nos olhos dos atores, quer ver essa troca genuína que acontece entre o Tony e a Natália. É muito interessante notar também como o passado de ambos se entrelaça com o presente. O Tony, que já interpretou de tudo, desde o homem comum até figuras de poder, agora se coloca na pele de alguém que busca justiça, alguém que carrega a dor de perder um Arthur, alguém que precisa limpar o nome da neta. Isso evoca uma empatia imediata. E a Natália, que sempre teve uma aura de mistério em muitos dos seus papéis, aqui eleva isso a um patamar quase espiritual. É uma combinação que não tem como dar errado. Eu fico observando os comentários nas redes sociais e as discussões sobre essa novela e percebo que o público está muito engajado justamente porque sente essa verdade. Não é uma atuação forçada, não é uma história apelativa, é uma construção de personagens que tem história, que tem peso, que tem bagagem. Esse é o tipo de televisão que eu acredito, que respeita a inteligência do espectador e que ainda consegue nos surpreender, mesmo depois de tantas décadas de folhetins. Ao final, esse movimento da Francesca, de decidir ajudar o Otoniel, não é apenas um fato dentro da trama, é um selo de qualidade que a gente dá a essa produção. Estamos acompanhando um momento onde a história ganha um novo fôlego, onde as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de uma forma que a gente não previa. E convenhamos, ver o Tony Ramos sendo guiado por essa figura, ver a Natália de ocupando esse espaço com tanta propriedade, é o que torna o nosso trabalho de acompanhar a novela algo tão prazeroso. Fica claro, para mim, que essa novela ainda tem muitas cartas na manga e que esse momento de união entre os dois personagens é só o começo de uma espiral de revelações que vai prender todo mundo na frente da tela até o último capítulo. É uma aula de atuação, uma aula de direção e, acima de tudo, uma prova de que a teledramaturgia brasileira, quando bem conduzida, continua sendo o nosso maior e mais emocionante entretenimento.